Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro, estamos nas barbas do Papai Noel, né, o Pedro Falcão? Tá quase aí, Pedro Falcão que este ano vai trabalhar como Papai Noel, Pedro Falcão? Será? Com todo o seu porte físico? Não, não vai dar, não tem condição. Tô shapeado. Tá shapeado, tá? Pegou um shape, como diz meu filho. Eu peguei meu filho brincando naquelas academias que tem pra terceira idade nos parques. Falei, o que tá fazendo aí, filho? Ele falou, eu tô pegando um shape. Pegando um shape. Eu não sabia nem o que era isso, agora eu já descobri, né? Muito bem, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Quem está chegando por aí, vai deixando o seu like, vai comentando também no nosso chat. Diga de onde você está assistindo a este programa. Temos já pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Ficamos muito gratos, muito obrigado pela audiência de todos e muito obrigado pelos parceiros da TVT, da TV Quirimurê, da Rádio Brasil Atual e da Rádio Heliópolis. Estamos ao vivo, sim, na TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, em Salvador e Grande Salvador, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e também no bom e velho radinho. Se você acompanha este programa como se fosse um programa de rádio, é porque você está correto, este programa é também um programa de rádio. Então, muito bom dia para quem está nos ouvindo na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Se você ainda não é assinante do nosso canal do YouTube, por gentileza, assine o canal. É de grátis, né, o Pedro Falcão? É de grátis. E também ative o sininho para ser avisada ou avisado quando estivermos online. É isso então, recados iniciais? Eu acho que nós temos um recado também sobre os documentários do nosso querido ICL. Eu não sei se a gente separou isso, Pedro, eu acho que não. Pede para a produção, foi erro meu, eu esqueci. Pede para a produção separar um videozinho que nós temos aí, se der tempo a gente mostra no programa de hoje, senão a gente vai mostrar no programa de amanhã. Que o ICL está com um novo documentário no ar, que é um documentário feito pelo Chico Pinheiro, com o padre Júlio Lancelotti e com o Leonardo Boff. E este documentário estreou ontem, mas só para quem é assinante do ICL, tá? Então, antes de mais nada, se você não é assinante do ICL, eu vou tentar trazer mais detalhes hoje aqui. Se não der, a gente fala sobre isso amanhã, mas já tem alguns documentários lá na nossa plataforma, já tá lá, já tem. Agora, esse é um conteúdo novo que estreou ontem só para quem assina o ICL. O ICL, você sabe, 240 cursos, idioma, preparatório para OAB, preparatório de Enem, história, geografia, línguas, várias línguas, filosofia, assim, tem de tudo, tem um mundo lá dentro. Você paga lá mais ou menos 40 e poucos reais por mês, se quiser ser assinante do pacote solidário, que é um pacote que você vai pagar para você e para sua família e também vai disponibilizar um outro acesso para uma pessoa que não tem condições. A gente tem parceria com várias entidades, essas entidades apontam para o ICL, olha, aqui temos uma turma de alunos carentes que se vocês tiverem o pacote solidário e tal, poderiam dar acesso, então você pode pagar também para que uma outra pessoa tenha a chance de mudar a vida dela. Então, olha, vai lá, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, lá também tem as informações sobre o novo documentário, esse novo conteúdo incrível que a gente lançou ontem com o Chico Pinheiro, batendo um super papo e fazendo muitas reflexões com ninguém menos que Leonardo Boff e Padre Júlio Lancelotti, tá bom? Eu fui num evento com o Padre Júlio Lancelotti, aliás, esse ano, e eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Foi num evento para receber uma premiação da CUT, né? Eu recebi a premiação como jornalista pelos trabalhos que fiz este ano e o Padre Júlio Lancelotti recebeu o prêmio como personalidade que ele é. E, assim, eu não tinha noção de como as pessoas reagiam ao ver o Padre Júlio. E parecia um lance assim de estrela pop, assim, as pessoas puxando ele, a gente caminhando para chegar no palco para receber a premiação, né? E fazer ali um mini discurso e tal. Gente, quase que a gente não consegue chegar. Assim, é um nível que as pessoas gostam do Padre Júlio Lancelotti. Às vezes a gente fica vendo muito ataque de raiva contra ele, né? Mas assim, o amor que as pessoas sentem por ele é muito maior do que essa meia dúzia de recalcado que fica achando motivo para criticar o trabalho que o Padre Júlio Lancelotti faz.
Assim, sinceramente, eu fiquei impressionado. Eu tô acostumado a ir em evento, né? Tô acostumado a ver as pessoas querendo falar com pessoas que estão no evento, que estão ali, né? Geralmente, se a pessoa é mais famosa e tal, não sei o quê. As pessoas vêm falar comigo também, pedir para tirar foto e tal, tudo certo, tudo beleza. Agora, eu nunca tinha visto assim, né? Surpreendentemente, como aconteceu com o padre Júlio Lancelotti. Então é esse cara que tá aí, né? Essa pessoa, esta pessoinha que tá aí no nosso novo conteúdo. Então vai para lá, sl.com.br/desperta e desfrute desse e de outros conteúdos. Gente, vamos lá então. Antes de começar, na verdade, Diga. tem aquele tal vídeo que você me pediu. Ah, sim, vamos mostrar. Temos aqui, Mostrar? ó. Temos aqui. Peraí. Deixa eu explicar primeiro, depois a gente mostra. Ah, não, esse é o dos Patriotas? Isso. Ah, não, então vamos lá, vamos começar o programa de hoje comemorando um aniversário, né? Faz um ano aí, mais ou menos um ano, quem lembrou disso foi a Lázaro Rosa, lá no Twitter, que os patriotas comemoraram a falsa prisão do Alexandre de Moraes. Então vamos lá, Pedro Falcão, vamos começar com este vídeo maravilhoso. Vai lá. Aí, patriotas! Alexandre de Moraes foi preso agora! Ele e Paulo Freire acabaram de ser presos. Foi? Mentira, gente. Sério? Alexandre de Moraes, Paulo Freire. Ó, Barroso acabou de ser preso. Fachin também. Vocês são uns comédia, rapaz. Que é golpe de Estado. Vocês querem golpe? Vocês querem viver na ditadura? A ditadura do mito? Vocês têm que ser presos, rapaz. Vocês têm que ir pra cadeia. Cara, o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Isso aí é na Avenida Presidente Vargas, na frente do quartel do QG do Exército, lá no Rio de Janeiro, onde tinha o tal do acampamento golpista, o pessoal tava lá, aí passou um carioca dos mais clássicos, né? Aí prenderam quem? Paulo Freire e Alexandre de Moraes. E aí vem a tiazinha, ai meu filho, ai meu Deus, ai, eu vou desmaiar. Quase que ela desmaia ali, o Pedro Falcão, né? Sensacional. Pra gente começar o programa, né? A gente tem que comemorar os aniversários das coisas também, né? Então tá de aniversário esse vídeo aí. Eu não lembro se esse aí foi nesse dia. Eu acho que foi nesse dia. Porque teve uns anteriores também, né? Teve um num estacionamento, acho que da Havan, que tem um cara lá lendo o negócio e fala, então agora decretada a prisão do Alexandre de Moraes, as pessoas comemoram e tal. E tem aquele na esquina Democrática em Porto Alegre, que as pessoas estavam lá também e ajoelharam e rezaram e ai meu Deus, ai patriota. Eu amo patriota, Pedro Falcão. Sem eles a nossa alegria seria infinitamente menor, né? Vamos lá então. Mourão e deputado bolsonarista batem boca por causa do Dino. O senador Hamilton Mourão, do Republicano, 70 anos falando pro cara, aqui tem braço. A gente vai mostrar o vídeo aí. E o deputado Gilvan da Federal, 47 anos, protagonizaram uma discussão no plenário da Câmara nesta terça-feira. Os congressistas precisaram ser separados por assessores quando indicaram que a discussão poderia se tornar física, porque o Gilvan da Federal estava cobrando o Hamilton Mourão, porque que o Hamilton tinha ali sido cordial com o Flávio Dino. Né? O Mourão indicou que votou contra a indicação do Dino para o STF, mas foi cordial ali, cumprimentou, deu um abraço, sei lá o quê, né? Aquela coisa assim mínima, né? O mínimo. E aí o Gilvan da Federal postou, a gente falou sobre isso ontem, né? Aliás, os vários bolsonaristas indignadíssimos com o Sérgio Moro, que abraçou... Agora eu falei igual o Álvaro Dias aqui, né? Sérgio Moro. Que abraçou o Dino e tal. E aí postaram sobre o Mourão também. E o Mourão foi lá tirar satisfação com o Gilvan da Federal. Ah, porque você não me conhece. Porque você devia ter vindo falar comigo. E não sei o quê. E aí a coisa descamba quase pro MMA da terceira idade. Pedro Falcão, General Mourão. Aqui tem braço. Vamos lá ver o vídeo, Mourão? Vamos lá. Você sabe o que ele disse para mim? Quero dar vários de declaração do seu voto.
porque eu falei na data dele que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você assaltante de banco é pior do que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vou olhar pra cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Não, você falou. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor porque você é general? Não tem medo aqui, é braço, negão. Eu estou bem, rapaz. Braço. Você acha que eu tenho medo de você? Braço. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Acho que eu tenho medo de você porque você é general. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Olha ele, hein, Pedro Falcão. Aqui tem braço. Aqui tem braço. Ô, Mourão, cuidado com a pressão aí, meu filho, né? Calma lá. Vai ficar nervoso, vai ter que tomar um remedinho. Imagina a mulher do Mourão viu esse vídeo aí, ficou preocupada, né? Que o Hamilton tá fazendo? O homem é grande ali, ô Pedro Falcão. O Gilson da Federal ali, dá pra se botar ali? Não dá, né? Não dá, não. A gente que é pequenininho, a gente pode pensar em fazer um ataque surpresa nas partes baixas, no máximo, né? Em se tratando de briga com o bolsonarista, acho que tá valendo. Acho que não tem fair play, não, aí, né? Ai. Bom, tem um... Vamos combater a fake news, né, o Pedro Falcão? Tem um erro que o cara fala ali, porque ele fala o seguinte: você, não sei o que, do Flávio Dino, que falou que assaltante de banco é pior que bolsonarista. Bom, primeiro, eu não lembro do Dino ter falado essa frase, tá? Mas se o Dino falou, o Dino com certeza deve ter falado que bolsonarista é pior que assaltante de banco. Tá ao contrário, né? Ele falou lá ao contrário, né? Então, muito bem. Mourão, cuidado com a pressão, Mourão. Calma, Mourão. Mourão, tem um jeito de o senhor levar essa sua mamata que o senhor conseguiu, né? Porque assim, né? Tá na reta final, o Mourão tem 70 anos. Quando terminar o mandato no Senado, vai ter 78. Então, assim, conseguiu uma mamata na reta final, né? Vamos dizer assim. Tudo bem, desejo que o Mourão viva até os 150, não é problema meu, né? Não é isso que eu tô falando. Mourão, se o senhor ficar quieto aí no Senado e não se estressar, né? Cuidar da gota, aquela coisa toda, igual o general Heleno, vai dar tudo certo. Não fica entrando em briga não, Mourão, né? Aqui tem braço. O homem é grande aí, eu tô fora. Como os policiais militares de São Paulo manipulam o sistema de câmeras corporais. PMs de São Paulo aprenderam a manipular câmeras corporais e a burlar o sistema de armazenamento das imagens captadas em serviço. A afirmação de policiais civis, militares, promotores, membros do Judiciário Paulista e de pesquisadores de segurança pública entrevistados pelo UOL nos últimos 5 meses. Para eles, o sistema tem uma série de brechas que facilitam as fraudes, entre elas a ausência de uma controladoria independente. Dessa forma, as câmeras corporais perdem a função preventiva de inibir ações violentas, tanto de policiais militares como contra eles. Tem vários, deixa eu dar um pause aqui. Pesquisadores de segurança pública que falam que a aplicação dessa norma no Brasil por algumas polícias militares de usar câmera, a maneira como ela é feita, ela só é boa para os maus policiais. Por quê? Tá lá o policial filmando. Se a imagem é negativa para ele, como vimos agora aqui, comprovado pela matéria do UOL, mas isso aqui já vem sendo dito, né, por vários pesquisadores, mas que é sensacional que o Luiz Adorno, que é um excelente repórter, aliás, foi atrás dessa história para comprovar agora o que os pesquisadores já aventam há um bom tempo. Os policiais dão um jeito de apagar, de manipular, de sumir com as imagens, de quebrar a câmera, etc, etc, etc. Não há uma controladoria independente e praticamente não há punição se você fizer isso. Agora, quando as imagens favorecem o mal policial, de algum modo, a primeira coisa que ele faz é chegar na delegacia, né, ou na corporação e custodiar as imagens. Então, as câmeras estão servindo para filmar ações das mais variadas, mas elas, em geral,
ou muitas das vezes são usadas em favor dos maus policiais, porque eles fazem daquilo uma ilha de edição e só mostram o que interessa a eles, né? Ai, ai. Câmara aprova PL que afrouxa licenciamento ambiental relacionado à pavimentação da BR-319. A pavimentação se arrasta há décadas e sofre intensa resistência de ambientalistas. Ela corta a Amazônia Legal e liga Manaus a Porto Velho. Eles argumentam que a obra pode provocar mais grilagem de terras públicas no curso da rodovia, ampliar o desmatamento ilegal e impulsionar a exploração criminosa de madeira. O dispositivo que afrouxa o licenciamento consta em um projeto de lei que reconhece a rodovia como infraestrutura crítica, indispensável à segurança nacional, obrigando-se à garantia de sua trafegabilidade. Foram 311 votos a favor e 103 contrários. Orientaram contra a matéria apenas PT, PCdoB e PSOL. Todos os outros partidos votaram a favor. O texto agora irá para o Senado e esse é o Congresso que nós temos, né? É uma vitóriazinha num dia e 3 derrotas no outro. E assim vai. E assim vai. Aqui vocês podem ter certeza que desses 300 e poucos votos, votou gente de partido que está no governo hoje. Que tem ministério. Então eu tenho certeza disso. Eu não vou nem olhar. Eu não vou nem olhar porque eu sei. Gente, a notícia importante do dia está publicada lá no iclnoticias.com.br. Inelegível. Suprema Corte do Colorado proíbe Donald Trump de concorrer nas eleições presidenciais de 2024. Quando você imaginaria, Pedro Falcão, que o Colorado nos daria alguma alegria, Pedro Falcão? É hoje. Chegou o dia. Chegou. A Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, retirou Donald Trump da votação estadual de 2024 para a presidência da República. Com a sentença, o magnata não pode ser considerado candidato presidencial elegível devido à proibição insurrecionista da 14ª emenda. Foram 4 votos a 3. O Trump não está inelegível nos Estados Unidos, está inelegível no Colorado. Mas isso é importante, porque as eleições nos Estados Unidos estão sendo decididas nos últimos anos no detalhe. Vocês lembram, né? Ganhou um estado, ganhou em tal estado, nos Estados Unidos é assim, né? Ah, esse estado aqui virou o voto, esse aqui, estado aqui é os estados que sempre votam nos republicanos, esse aqui sempre votam nos democratas, né? Aquela coisa da grande democracia americana que só tem 2 partidos e que a coisa é decidida de um jeito meio esquisito, que ninguém entende direito e ninguém sabe explicar direito como é que é. Com voto impresso, aliás, voto impresso. A decisão se aplica apenas ao Colorado, mas mexe com a campanha presidencial americana de 2024. De acordo com autoridades eleitorais do estado, o assunto precisa ser resolvido até 5 de janeiro, que é o prazo legal para definir a lista de candidatos para as primárias do Partido Republicano. Ratificada após a Guerra Civil, a 14ª emenda diz que funcionários que prestam juramento de apoiar a Constituição são banidos de futuros cargos se envolverem numa insurreição. Mas a redação é vaga, não menciona explicitamente a presidência e só foi aplicada 2 vezes desde 1919. Espera-se que vá haver recurso até 4 de janeiro, o que levaria o caso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso, claro, é a manchete em praticamente todos os jornais fora do Brasil. Vamos dar uma passada rápida por eles aqui. Isso aqui é a capa agora, neste exato momento, do site do The New York Times. Trump está inelegível na Colorado Supreme Court Rules, conforme a determinação, né, a decisão da Suprema Corte do Colorado. Aqui na capa do Washington Post, também, né, o Trump desqualificado, eles usam aqui, né, no Brasil não se usaria esse termo, né, desqualificado, tem um pouco uma outra conotação, mas eu acho que estrito senso, talvez lá no dicionário, desqualificado seja alguém que realmente não está qualificado para, no sentido de ter as qualidades técnicas, né, para concorrer ao cargo. Também nos jornais europeus, né, aqui a capa do jornal inglês The Guardian, sobre o caso Trump, está aqui na primeira página. Lá no La Repubblica também, jornal italiano. No The Telegraph também,
Bela escolha de foto, aliás, né? Olha aí, ó. Donald Trump não pode concorrer à presidência, Corte Estadual determina. E também na capa do jornal espanhol El País, de saudosa memória no Brasil, que era comandado aqui no Brasil pela Carla Giménez, minha colega, amiga, querida. Infelizmente, decidiram fechar, né, a redação brasileira. Então, é isso, gente. Advogados de Donald Trump avisam que vão recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. Defesa argumenta que a invasão ao Capitólio não foi suficientemente grave para qualificada como insurreição. Segundo a defesa, somente a Suprema Corte dos Estados Unidos tem a palavra final sobre questões constitucionais, ou seja, a defesa alega que um tribunal local do estado do Colorado não poderia ter tomado essa decisão. Lembrando que a decisão tomada pelo Tribunal do Colorado refere-se apenas ao Colorado, não aos Estados Unidos inteiro, né? Então, o Trump não poderia concorrer às eleições naquele estado. E isso prejudicaria ele, inclusive, nas primárias, porque também não poderia concorrer às primárias, que, como você sabe, nos Estados Unidos acontecem antes da eleição propriamente dita. A Suprema Corte do Colorado emitiu decisão completamente errada. Iremos rapidamente apresentar recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos e um pedido simultâneo para a suspensão dessa decisão classificada pelo porta-voz da campanha de Donald Trump, o Stephen Cheung, como profundamente antidemocrática. A defesa argumentou ainda que a invasão ao Capitólio não foi suficientemente grave para ser qualificada como uma insurreição cometida por Trump. Nós vimos o que aconteceu na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Aliás, eu nunca esqueço essa data porque é o dia do meu aniversário. Então, sempre que eu lembro, eu sei por causa disso. Nós tivemos no Brasil uma cópia no dia 8 de janeiro, né? 2 dias depois, um ano depois também. Nós vimos o que aconteceu no Capitólio. Teve gente morta no Capitólio, né? Teve gente que foi morta lá dentro. Se eu não me engano, um policial, não lembro exatamente. Mas a defesa do Trump tem a cara de pau de dizer que aquilo ali tava só brincando. A gente nem queria mesmo. É que janeiro é chato, não tem nada pra fazer, é frio. Daí a gente foi ali. Mas era assim, não era pra valer. Não era. Não tinha nada a ver, nada a ver. Vocês são muito exagerados. Pra vocês tudo é fascismo, gente, né? Ai, meu Deus. Essa é a defesa do Trump. Bem, a tendência é que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida a favor do ex-presidente, diz jurista. Apesar da decisão da Suprema Corte do Colorado ter tornado Donald Trump inelegível no estado, a tendência é que o recurso do ex-presidente à instância federal tenha sucesso, avaliou o jurista Pedro Serrano em entrevista ao ICL Notícias. O advogado reconhece que a seção 2 da 14ª emenda da Constituição americana impede envolvidos em rebelião de participarem do pleito, mas vê boas chances para a defesa de Trump. Primeiro, pelo perfil ideológico da Corte Federal. Falávamos ontem aqui, né, da pressão popular e dos humores e da ideologia afetando as decisões. A gente falava isso sobre o caso do Sérgio Moro, né, que todo mundo já dá como favas contadas que ele está caçado por conta do contexto geral. Nos Estados Unidos, segundo o Pedro Serrano, advogado, jurista, a situação é oposta. A composição da Suprema Corte dos Estados Unidos é conservadora e tende a decidir em favor do Trump, me parece, explicou Pedro Serrano. No Tribunal do Colorado, ao contrário, a maioria é de juízes considerados democratas. Outro fator é que o crime pelo qual o ex-presidente foi tornado inelegível em âmbito estadual não foi julgado. O problema maior, me parece, é que Trump ainda não foi condenado por envolvimento na sedição. Sedição é a tentativa de golpe de Estado lá do 6 de janeiro deles, né? Ele pode alegar que por isso não se aplica a ele essa emenda antes do devido processo legal que o condene dessa acusação. Então, rapidamente, o Trump está respondendo a um processo por conta do 6 de janeiro e vários outros, né? Mas esse é um deles. Só que esse processo não chegou ao fim ainda. Então,
a defesa, como diz o Pedro Serrano, como estratégia, vai dizer, não, peraí, o cara não foi condenado. Como vocês podem dizer aqui, vocês já estão condenando ele sem ele ser condenado, né? É um argumento. Ao mesmo tempo, me parece que a Suprema Corte de um estado nos Estados Unidos pode tomar essa decisão, independentemente se o processo criminal contra o Trump está andando, está parado ou chegou ao fim ou não, né? Podem ser decisões independentes. De todo modo, bagunça bastante o cenário eleitoral nos Estados Unidos, né? Lá na Folha de São Paulo, um breve resumo explicando a decisão do Colorado, que ainda não barra o Trump das eleições de 2024. Ato estadual deve ser levado à Suprema Corte dos Estados Unidos para parecer definitivo em âmbito federal e, como falamos até aqui, isso precisa, em tese, ser decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos até o dia 5 de janeiro, porque no dia 6 acontece a inscrição das chapas para concorrer às primárias dos partidos. E lembrando que todas as pesquisas que têm saído nos últimos tempos mostram Donald Trump muito favorito para ganhar as primárias do Partido Republicano e favorito para ganhar a eleição contra o João Biden. O João Biden não tá bem das pernas não, o João Biden lá na pesquisa. Muito bem. O governo federal aqui no Brasil lançou um site para bloquear celulares roubados. Veja como se proteger. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou ontem o site Celular Seguro. A ferramenta permite, em caso de roubo ou furto, o bloqueio do aparelho, da linha telefônica e também dos aplicativos de bancos e instituições financeiras cadastradas. O aplicativo para o sistema Android e iOS está disponível já hoje. Parece que vai estar disponível nas lojas de aplicativos hoje, depois do meio-dia, foi o que eu ouvi ontem. Após acessar o site ou baixar o aplicativo, é preciso fazer o login por meio de uma conta do GovBR, aquela conta que todo mundo tem, ou muita gente tem, imagino, né? A conta do GovBR. O usuário deverá cadastrar seu aparelho informando o número, marca e modelo. Pode ser registrado mais de um dispositivo, mas a linha deve estar cadastrada no CPF do usuário. O sistema permite o cadastro de um ou mais pessoas de confiança que poderão auxiliar criando ocorrências em nome do usuário. Em caso de perda ou roubo, o usuário ou a pessoa de confiança poderá registrar uma ocorrência por meio do site e também do aplicativo. Então entrou lá no site, aqui ó, no ICL Notícias tem um passo a passo, né? Aqui ó, para você conseguir fazer lá o Paranauê direitinho, né? Aí vai lá no site Celular Seguro, tá aqui o link para você que quiser ver. Então vai lá para o iclnoticias.com.br, essa notícia está na capa do site, você clica lá e aí tem o link para você acessar esse site do Celular Seguro e também onde você vai, né? Vai lá na tela inicial, clicar em registrar telefone e tal. Então tá bem explicadinho aqui, se você quiser dar um pulo. E isso é importante por quê? Porque se alguém rouba o seu celular, ou se você perde o seu celular, ou se furtam o seu celular, você consegue imediatamente bloquear o aparelho e bloquear aplicativos específicos do aparelho, né? Para evitar que as pessoas acessem lá o aplicativo do banco, aquela coisa toda. Então, é muito importante também para o pessoal que trabalha aí no Uber, em cima da moto e tal, né? Porque o pessoal usa o celular o dia inteiro, eventualmente tem o celular roubado, ou perde, ou extraviado. Então, rapidamente dá para ir lá e conseguir fazer esse bloqueio. Esse sistema já existe em alguns países do mundo, o Brasil está implementando agora aí. É importante, né? Importante. Condenados por atos golpistas do 8 de janeiro serão excluídos do indulto de Natal. Os condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro este ano não devem ter indulto natalino, que deve excluir os condenados por esses crimes. O presidente Lula deve baixar o indulto até o final dessa semana. A informação foi dada pelo site UOL. Ao todo, 30 participantes dos atos do 8 de janeiro, com ataques às praças dos três poderes, já foram condenados pelo STF. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a libertação, né, de 46 investigados e manteve a prisão de outros 66. O grupo está em prisão preventiva. Além dos golpistas, integrantes de facções criminosas e condenados por crime hediondo, como tortura, terrorismo, lavagem de dinheiro, peculato,
isso já não é mais crime hediondo, né? Crime hediondo é assassinato, estupro, né, gente? E aí tortura, terrorismo, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, preconceito de raça ou cor, redução à condição análoga de escravo, né? O famoso trabalho análogo à escravidão, genocídio, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes de licitação, violência contra a mulher, organização criminosa e crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente também são excluídos do indulto natalino. Então é o final do ano, aquela famosa, como os bolsonaristas falam, saidinha, né? Ai, olha que absurdo, a saidinha, todo ano é a mesma coisa, todo ano aparece matéria sobre a Suzane Richthofen, né? O clássico natalino da imprensa também, né? Vai nessa onda, né? Biriri, bororó. Gente, as pessoas que têm o direito de visitar as famílias no Natal, elas têm o direito e ponto. É assim que funciona. Quem reclama disso é o pessoal da extrema-direita. A pessoa está presa lá porque roubou um carro. Sei lá, né? Tá certo? Não, não tá certo. Ninguém tá falando que tá certo. Só que os crimes de menor potencial ofensivo e também os réus, os condenados, que estão presos e apresentam um bom comportamento, a pessoa foi para lá e tá se tornando uma pessoa melhor. É nisso que se acredita? Na ideologia de que quando as sociedades chegam no limite de ter que separar e prender um dos nossos, é assim o pensamento, né? Nossos, somos nós, a sociedade. De repente um dos nossos vacila, comete um crime. E aí nós temos que apartar essa pessoa. E a gente vai puni-la. A gente quer que ela aprenda a lição e sai de lá uma pessoa melhor. Não é essa a lógica? Então, o indulto natalino é importante para isso. A pessoa passar o Natal em família, a pessoa lembrar como é estar livre. Tem problemas? Claro que tem problemas. Tem gente que é solta muitas vezes que não deveria. Tem muita gente que é solta no indulto natalino não volta para a prisão depois. Foge, né? A maior parte dessas pessoas, gente, elas são recuperadas depois e voltam para o sistema. Isso é estatística que diz. As pessoas não ficam muito tempo fugindo da justiça. Tá? Mas os patriotas sempre foram contra. Né? Inclusive eu posso apostar que desses patriotas que estão presos e que não poderão sair para o Natal, se a gente for olhar bem a rede social dessas pessoas, vai ter post lá contra a saidinha. Falando da Suzane Richthofen. Falando de não sei quem, vai ter. Aposto. São 30 os condenados. Vocês acham que desses 30 não vai ter um lá, um minho, que falou absurdo, a saidinha dos comunistas, o PT e o Lula, não sei o quê. Então agora sejam coerentes. Se vocês eram a favor, não eram. Vocês eram contra, então agora sejam coerentes e agora vocês também não sairão. É assim que é, né? Muito bem. Mais de 80 entidades protestam contra a votação no Senado de PEC que criminaliza qualquer posse de drogas, matéria publicada lá pelo Brasil 247. Mais de 80 entidades se manifestaram nesta terça-feira condenando a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade e da substância. O texto deve ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal nesta quarta-feira, portanto hoje. A PEC conta com parecer favorável do relator, o senador Efraim Filho, do União Brasil, partido que está no governo. Né? É ótimo a geringonça. A geringonça é isso. A geringonça é isso. As entidades se manifestaram por meio de nota pública articulada pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, pelos Centros de Estudo de Segurança e Cidadania e pela Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Eventual aprovação da proposta da emenda à Constituição, em análise, consolidaria legislativamente a coisificação de pessoas vulneráveis e reforçaria o racismo estrutural no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, bem como na saúde pública, diz a nota, como informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O documento considera ainda que a proposta é inconstitucional e viola diretamente princípios e preceitos fundamentais que encontram guarida na Constituição.
Lembrando que isso aqui é mais um capítulo da guerra do Congresso com o STF. Assim como foi feito no marco temporal, o STF foi lá, decidiu uma coisa, o Congresso foi lá, votou outra contrária. E agora cabe ao STF decidir de novo. O STF está debatendo a questão das drogas, principalmente a quantidade, para definir se aquilo é posse ou tráfico, né? Se a pessoa está usando para consumo próprio ou para vender, para comercializar. E enquanto isso, o Congresso vai lá e pisa de novo em cima do calo do STF. Vai decidir, eventualmente isso aqui vai passar, vai para a votação, talvez passe e caberá de novo ao STF analisar essa PEC, essa emenda à Constituição e dizer se ela é constitucional ou não. No fim das contas, a decisão será do STF. Então temos aí um cabo de guerra mais uma vez, né? Muito bem. Credores aprovam plano de recuperação judicial das Americanas. Os credores das Americanas aprovaram na terça-feira, portanto ontem, o plano de recuperação judicial da empresa, que inclui uma injeção de 12 bilhões de reais pelo trio de bilionários e acionistas de referência da companhia. Ou seja, Herman Telles, Beto Sicupira e Lehman se comprometeram nesse plano a colocar 12 bi. 4, 8, 12. 4 bilhões de reais cada um deles. Nossa, Leandro, como eles são legais, é muito dinheiro, né? Será que é muito dinheiro? Qual será a fortuna estimada do Lehman? Qual será, Pedro Falcão? Quer procurar pra gente, enquanto eu dou a notícia aqui? Coloca assim, Lehman, só Lehman tá bom. Lehman, fortuna estimada. Quanto será a fortuna estimada do Jorge Paulo Lehman? Deve ter na internet, né? Porque esses bilionários sempre saem na lista da Forbes, da não sei o quê, tá sempre pra lá e pra cá, né? Olha, notícia Estadão e Investidor. Estadão, muito bem, fonte, né, de direita aí, não podemos dizer nada, né? Não tá pegando no pé do Lehman. 22 de maio de 2023. Muito bem, desse ano. Isso. Já Lehman possui fortuna estimada de 15,6 bilhões de dólares. De dólares. Isso. Convertendo, eu vou converter aqui. Vamos converter a fortuna do Lehman para reais. Vamos lá, ver quanto é que é isso, então? Vamos lá. Quanto que dá, Pedro Falcão? Fortuna de Jorge Paulo Lehman, divulgada pelo Estadão. Estadão, não dá para dizer que é o Pravda, não é o Che Guevara, não está pegando no pé. Pelo contrário, são pessoas da mesma pasta, como dizem os italianos. Quanto que dá isso aí? 75,8 bilhões de reais. Fortuna estimada de Jorge Paulo Lehman. 76, eu vou arredondar um pouquinho, né? Beleza. 76 bi. Quanto se comprometeu em colocar no caixa das Americanas durante o processo de recuperação judicial Jorge Paulo Lehman? Aqui se comprometeu a colocar 4 bi. 4 bi. Vamos fazer uma conta de padaria? Bem rápida. Se ele colocasse 7,6 bi, ele estaria colocando quanto, Pedro Falcão? 10% do seu patrimônio. Como está colocando 4 bi, está colocando mais ou menos a metade. Então, Jorge Paulo Lehman vai usar 5% da sua fortuna estimada para colocar no caixa das Americanas para a recuperação judicial. Detalhe importante, ele vai tirar esses 4 bi do bolso dele? Não. Ele vai tirar esses 4 bi de onde? Ele vai tirar esses 4 bi das Americanas. Ué, como assim? Claro, o Jorge Paulo Lehman, junto com seus outros 2 sócios, eles eram os controladores das Americanas. Depois abriram mão do controle das Americanas, curiosamente 11 meses antes da tal da descoberta da fraude nos balanços. Abriram mão, aliás, de graça do controle das Americanas. É muito curioso, né? Mas continuaram como acionistas de referência. Então, na verdade, esses 4 bi aqui do Lehman, eles foram largamente levantados
pelo balanço fraudado das Americanas, que mostrava que as Americanas estavam bombando. Então o que aconteceu? Uma fraude no balanço, as ações das Americanas continuaram subindo igual foguete. Quando as ações vão subindo, o Jorge Paulo Lemann vai ganhando dinheiro das Americanas, e agora que deu tudo errado, ele vai pegar parte do dinheiro que ele ganhou das Americanas e vai devolver para o caixa das Americanas. Isso corresponde a mais ou menos, no câmbio atual, porque no ano passado era mais, porque a fortuna de Jorge Paulo Lemann está dolarizada, essa gente sequer mora no Brasil. No câmbio atual, corresponde a mais ou menos 5% da fortuna de Jorge Paulo Lemann. Parabéns. Parabéns. Eu fico muito comovido. Muito obrigado, viu, Jorge? Parabéns. O senhor é uma lição de vida para todos nós. Acredite no seu sonho. Você também pode ser um bilionário. Né, Pedro Falcão? Será? Será que pode? Ai, cara, os caras assim, os caras pegam a nossa cara e fazem assim, ó. Vai! Vai você! Bom, para onde vai parar esse dinheiro das Americanas? Para os bancos, porque os bancos são os maiores credores das Americanas, né? Se tivesse mais tempo, a gente poderia fazer uma outra triangulação aqui, ver quanto da 3G Capital, que é a empresa do Lemann, do Teres, do Secupira, está posicionada em ações dos bancos, né? Seria divertido também. Então, eventualmente, está lá posicionado numa ação do Itaú. Então, é bom para o Itaú receber imediatamente esse dinheiro das Americanas. E aí dá uma melhoradinha na ação do Itaú, e aí o Lemann não só está devolvendo para as Americanas o dinheiro que era das Americanas, mas também está ajudando a melhorar a ação do banco, onde ele também tem posições acionárias. E aí vai fazendo assim, né, Pedro Falcão? Dá uma tristeza a gente pensar demais, né? Pensar não é bom pensar, eu acho. Né? Não é bom. Para que a gente pensa? A vida seria mais fácil se a gente não soubesse dessas coisas. Daí a gente sabe, vai lá, procura, vê, aí descobre como que os caras estão fazendo. E aí pega um táxi e o taxista acha que ele daqui a 10 anos, se ele acordar todo dia às 5 da manhã e dirigir 12 horas por dia, ele vai estar sentado na mesa do Jorge Paulo Lemann como um bilionário também. É triste, né, o Pedrinho? Não é mole não, né? E hoje, vendo isso aí, antes de vir pra cá, eu abri o TikTok, vi um vídeo de um cara falando que tinha que tacar uma bomba na favela e um monte de comentário concordando, dizendo que não, porque ia baixar a criminalidade, que ia ser um sacrifício necessário, não sei o que, meu Deus. As pessoas estão se tornando um Thanos da vida. E acho que vai que matando pessoas, sabe, cara, é um movimento triste de verdade. Eu sempre falo que para essas pessoas, se elas gostariam que a gente bombardeasse a quadra onde elas moram. Né? Ah, mas por que a quadra onde eu moro? Ah, não, sei lá. Talvez tenha um bandido aí, seu vizinho, que você não conhece. E como Israel está fazendo em Gaza também, mesma coisa. Né? Muito bem. Bolsa bate recorde puxada por Petrobras. Que loucura, gente. O Brasil ia virar em 6 meses a Argentina, em um ano a Venezuela. A Petrobras ia quebrar. Os comunistas iam fechar os templos, nada disso está acontecendo. Eu vou processar o Lula por estelionato eleitoral. Lula, não vai fechar a igreja? Não vai quebrar a Petrobras? Por que o Brasil não virou Argentina ainda? Por que a gente não virou Venezuela? Eu estou preocupado, gente. Eu votei para isso, Pedro Falcão, você não. Eu votei para discutir banheiro, fechar a igreja e virar Venezuela. Né? Nada disso está acontecendo até agora. Nada. Ai. Se em janeiro a percepção dos investidores e analistas do mercado sobre o desempenho dos papéis da Petrobras ao longo de 2023 era pessimista, a realidade mudou este cenário.
Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, bateu um novo recorde histórico, pouco depois da agência Standard & Poor's elevar a classificação de risco do Brasil. Mas boa parte do bom desempenho do Ibovespa neste ano se deve à estatal do petróleo. Nossa, gente, então quer dizer que os tais analistas analisaram tudo errado, é isso? É mole, né? É fácil, né? Se você que tem um emprego aí, que está assistindo a gente, errasse 1/5 do que erram esses tais analistas da Bovespa aí, vocês estariam todos demitidos, vocês sabem disso, né? Você quer, assim, quer estabilidade de emprego, vai trabalhar no mercado financeiro e fica fazendo previsão furada. Não acontece nada com você. Segue a vida. Na verdade, a previsão dessas pessoas no começo do ano, ela não era previsão, ela era torcida. Tinha gente torcendo para o Brasil ir mal, torcendo para dar errado, por uma série de motivos, ideológico, político, financeiro também, que também é ideologia, né? Dinheiro é ideologia, né, gente? Porque queriam que a Selic continuasse estourada, aquela coisa toda, uma série de coisas. Ai, ai. Com o fim do ano, as ações da estatal já acumulam ganhos superiores a 60%, sendo uma das principais responsáveis por sustentar a alta da bolsa de mais de 20% este ano. O ativo é um dos que tem mais peso no índice. Então, não tá rolando, viu? Não tá virando Argentina, não tá nem perto de virar a Venezuela, o que é um absurdo. A Petrobras não vai quebrar, não quebrou. E se cortar a paridade do preço da gasolina com dólar? Lembram, né, que num passado remoto nós pagávamos gasolina em dólar no Brasil, vocês lembram? E que tem gente que apoia, porque só pode ser um trouxa, um otário. Eu já propus aqui, inclusive isso aqui. A gente tem que montar postos no Brasil, né? A rede Paulo Guedes de postos de combustível, onde o preço é dolarizado. Aí o patriota vai abastecer só lá. Então, enquanto a gente está pagando a gasolina 5 conto, o patriota vai pagar 8, porque vai pagar em dólar. Não é isso? Não eram a favor? Mas é o único jeito, senão a Petrobras vai quebrar, porque senão o Brasil não sei o quê, porque vocês não entendem nada de economia, porque vai faltar combustível, porque biriri, porque bororó. Então vamos montar a rede Paulo Guedes de postos, né? Os postos PG, a gasolina nesses postos é dolarizada e o patriota só abastece na rede PG. Tá bom? Tá fechado? Vamos fazer isso. Gente, viva conforme as suas palavras, como dizem, né? Não adianta você só falar, a sua vida tem que estar ali atinente às suas palavras. Bom, a explicação está aqui, né, gente? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a explicação. A explicação é o Lulinha da sorte, né, gente? Sabemos. Toda vez, sempre que ele vira presidente, a economia melhora por pura sorte. Aqui temos o meme do Lulinha da sorte. Está aqui, esse é o motivo. Esquerda faz primeiro protesto contra Javier Milei em dia de pacotão e medo de arroxo lá na Argentina. A unidade piqueteira, além de outras organizações de esquerda da oposição de direitos humanos, vai para as ruas contra Javier Milei nesta quarta-feira, um mês e um dia depois da eleição. Também nessa quarta, o presidente argentino deve anunciar em cadeia nacional um plano de desregulamentação da economia, um pacotaço de 200 páginas e 600 novos artigos, dizem jornalistas argentinos. Sim, a Argentina é o império da intervenção estatal aloprada. Isso aqui é uma análise de quem está escrevendo a coluna aqui, Vinícius Torres Freire, né? Ninguém da opinião pública parece dar muita trela para as manifestações previstas para esta quarta-feira, nem mesmo na esquerda. Nos salões de conversa dessa antiga opinião pública, jornais, revistas, TVs e similares, discute-se quanto vai durar a lua de mel do eleitorado com o Milei. Essa manifestação está sendo programada para hoje. Não há consenso nem mesmo entre a esquerda argentina. Os peronistas, as entidades que são controladas por peronistas, você sabe que tem peronista de tudo que é tipo, né? Tem peronista de direita, inclusive, porque Perón também foi de direita. Vocês sabem disso, né? Perón teve muitas vidas e uma das vidas do Perón foi um cara de direita. Então não há uma unidade para fazer grandes manifestações na Argentina.
No entanto, essa manifestação de hoje vai ser um teste em relação às novas regras que o governo Milei, através da sua vice, através da Burrit, na verdade, né? A Patrícia Burrit, que foi secretária de segurança já lá no ministra da Segurança na Argentina e tal, estão preocupados com a prisão de manifestantes e também com a possibilidade de que essas pessoas percam a Bolsa Família, os incentivos, né, lá na Argentina, por participarem de manifestações. Essa foi a ameaça essa semana da ministra do Capital Humano. É isso que era o ministério? Eu acho que era na Argentina, né? Do Javier Milei. Bom, outro texto publicado hoje lá na Folha de São Paulo. Milei pode dar guinada diplomática e retirar embaixadores da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela, fazendo basicamente o que o Bolsonaro fez também. É bom para o país cortar relações diplomáticas com outro país? Em 99% dos casos, nunca é. Nunca é. Porque a relação diplomática, ela se converte em grana, dinheiro, comércio. Tá? Comércio. E você faz comércio com as pessoas mais horríveis do mundo. É assim que o mundo gira. Não há país no mundo, a Dinamarca, a Noruega, nenhum, que faça negócio só com governantes ou países éticos. Não há. As pessoas fazem negócio com o príncipe da Arábia Saudita, que foi envolvido lá no esquartejamento de um jornalista na embaixada na Turquia, né? Então, assim, fazem negócio. O Lula estava com esse cidadão um mês atrás, aliás. O Bolsonaro encontrou esse cidadão também. Tortura e restrição de água e comida são comuns em presídios, dizem entidades. O sistema penitenciário brasileiro é palco de uma proliferação de casos de tortura de presos e outros desrespeitos a direitos fundamentais, dizem entidades que monitoram as condições de presos pelo país. A atuação violenta de agentes seria agravada pela manutenção da infraestrutura precária, com disseminação de doenças e restrição de acesso à água e à comida. Os problemas são recorrentes em todas as regiões do país. A garantia a cuidados de saúde também é negligenciada, apontam os relatórios. Procurados, os estados disseram repudiar a violência dentro das unidades, blá blá blá. Bom, o relatório foi organizado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E a matéria completa está lá na Folha de São Paulo. Ai, preso tem mesmo é que se ferrar. Foi fazer coisa errada, tem que passar fome mesmo, tem que tomar água podre, tem que passar por violência, tem que dormir no chão mesmo. É isso aí. Foi roubar o celular da menina, tem que dormir na cela superlotada. Sabe quem adora esse discurso? O PCC, o Comando Vermelho, as milícias. Então, você que é dono desse discurso, continue fazendo. Você faz um favor enorme para o PCC. Vocês acham que a pessoa que está presa, gente, numa cadeia horrível, submetida à tortura, violência, falta de comida, falta de água, sem espaço para dormir, sem espaço para se ressocializar, vocês acham que a pessoa vai ficar lá parada pensando, eu mereço isso mesmo? Não, eu mereço. Pois é. Não, é assim a vida, é assim. Não, gente, ela vai fazer o que você faria. Ela vai lutar para sobreviver. Ela vai lutar por condições melhores. Qual é o grande sindicato dentro da cadeia do Brasil? O primeiro comando da capital, o PCC. É o PCC que vai deixar a vida dela melhor nesse lugar. Quando ela sair da cadeia, ela vai trabalhar para quem? Para a sociedade, que conseguiu recolocar a pessoa no caminho certo, que tratou ela com dignidade, que a puniu pelo crime que ela cometeu, mas com dignidade, com responsabilidade? Não. Meus caros e minhas caras, ela vai trabalhar para o PCC. Tá bom? Então, o pessoal aí do bandido tem que mais aqui não sei o quê, que tem que tomar água podre, que tem que comer comida com larva, que tem que não sei o quê. Parabéns, porque o discurso de vocês, quem ama esse discurso de vocês, são as facções criminosas do Brasil. Demorei. Agora que nós estamos caminhando pro fim do programa, eu queria te lembrar
sobre o nosso final de ano. Muito bem. Nosso evento final de ano. Que a produção já mandou pra você, já me mandou link, já mandou tudo. Muito bem. Temos o vídeo? Ou não temos vídeo? Não. Hoje não temos vídeo. Então tá, deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde tá? Aqui. Já achei. Tá lá no grupo do Desperta? Está no grupo do Desperta ou não? Não, tá aqui, ó. Bom, vamos lá, gente. O programa tá chegando ao final. Fiquem por aí que tá começando o ICL Notícias primeira edição. Mas, antes de tudo, é o seguinte. Nós estamos estreando uma série de final de ano. A série estreia hoje. É uma série em 4 capítulos, exclusiva do ICL. Então, icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta. Não tá funcionando? icl.com.br. Bom, icl.com... Deixa eu ver, porque eu até perguntei ontem aqui. Ele ficou de falar aqui, icl.com.br. Não tá funfando? Ah, então tá. Então, icl.com.br apenas, né? A série hoje estreia o primeiro episódio, às 8 horas da noite. Quem se inscrever agora tem 15 dias para desistir da inscrição. Então, você vai se inscrever para assistir essa série e para ter acesso a 240 cursos, dos mais variados, com diploma, só professor, nível aqui, né? Nível aqui. Mas tem 15 dias para desistir. Ah, não gostei e tal, não sei o quê. Tudo bem, você vai desistir, o seu dinheiro vai ser reembolsado, tudo certo. O ICL, aliás, é super bem ranqueado lá no site Reclame Aqui, porque o nosso atendimento é, um dos melhores do Brasil. Somos premiados em relação a isso, inclusive pela correção e pela ética do atendimento. Então, a série estreia hoje, é uma série exclusiva da nossa plataforma, somente para os assinantes, e ainda tem 2 brindes. Vai levar 2 livros e marcadores de página com frases e um pôster autografado também sobre a série e sobre o ICL. Então é o seguinte, essa série é uma série com o Chico Pinheiro, o Padre Júlio Lancelotti e o Leonardo Boff. Primeiro capítulo. Hoje, os próximos capítulos nos próximos dias, só para quem assinar o ICL. O QR Code está na tela e você pode também chegar lá no site, icl.com.br/desperta não, né, Pedro Falcão? icl.com.br, só isso. icl.com.br, tá bom? Mais uma novidade de final de ano do ICL, maravilhoso, né? Não temos tempo para mais nada, Pedro Falcão? Não temos, né? Muito bem, então tá bom. Então eu vou deixar isso aqui para amanhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que esteve por aí. Nós estamos encerrando também a nossa rede. Muito obrigado ao pessoal da TVT, TV Quirimurê, Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis. O Desperta ICL volta amanhã, quinta-feira, 21 de dezembro. O Natal tá chegando, o espírito natalino está no ar, tá todo mundo louco, batendo carro, brigando com os outros, empurrando carrinho do supermercado, brigando no shopping, dando cotovelada na escada, e o espírito natalino tá a milhão já, né? O Pedro Falcão tá assim, tá muito doido, né? Muito doido. Está começando o ICL Notícias primeira edição e estaremos de volta amanhã, tá bom? Tchau pra vocês. O ICL tem um convite para você. Quem faz esse convite é Leonardo Boff. Eu estou feliz de estar aqui junto com esse grande jornalista que é o Chico Pinheiro e esse extraordinário padre que é o Padre Júlio Lancelotti, que trabalha com aqueles que estão na rua, sofredores. E nós vamos refletir nesses vários tópicos sobre a esperança do nosso país, do nosso mundo. Convido a vocês a acompanharem essas gravações, porque elas suscitam em nós um compromisso para melhorar a situação do nosso mundo. A luta pela esperança. Essa conversa fraterna, em vários episódios, você não pode perder. Olá pessoal, meu nome é Dene, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas.
Então acessem aqui e participem do curso.